Oi, pessoal do canal, tudo bem? E a gente está novamente na Hertal e Souza Advogados e Associados. E hoje a gente vai falar sobre direito trabalhista com a doutora Alessandra Hertal. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, agradeço o convite e estou muito feliz de conversar com vocês hoje. Obrigada, Alessandra. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. O que mudou na questão do direito trabalhista em relação à pandemia, né? O que está acontecendo agora? Então, o que aconteceu? A gente tem que entender primeiro, eu acho interessante colocar que a situação da pandemia é uma situação atípica e que a gente não tinha enfrentado antes, tá? E o direito trabalhista, ele tem sim por volta dos seus 60, 70 anos, mas ele ainda no Brasil não tinha enfrentado uma pandemia dessa dimensão. Então, todos os regramentos que foram feitos agora, as medidas provisórias, as instruções normativas, foram justamente para prever essa nova possibilidade, nessa nova situação que foi a pandemia. Como principal alteração agora, a gente teve o afastamento das gestantes, que é um assunto extremamente falado. A questão do teletrabalho, que foi esse afastamento do trabalhador, né? Antecipação de férias também e a suspensão de contratos, além de algumas outras alterações ali que eu também vou conversar com vocês um pouquinho hoje. Então vamos lá. Essa questão ali que é bem importante para as mães, né? As gestantes que estão acompanhando o canal. As pessoas estão voltando ao trabalho. A gestante não volta. Isso, o que acontece? Quando a gestante recebe a notícia da gravidez, a gente recomenda que ela imediatamente comunique o empregador dela e aí ele vai proceder com o afastamento dessa gestante. Como é que é esse afastamento? Ela vai trabalhar em casa, tá? O famoso home office, e ela vai ficar à disposição do empregador. Então, eventualmente, se ela é uma analista de RH e ela consegue fazer esse trabalho remoto, ela vai conseguir fazer de casa. Se ela é uma auxiliar de limpeza, que até por questões ali técnicas não tem como fazer esse trabalho de casa, ela vai ficar afastada, né? E vai ali, eventualmente, se o empregador entender que ela tem outra função que ela possa desempenhar, ele pode fazer nesse momento ali, tá? Ela fica à disposição para o trabalho. Claro, a gente não pode ter uma alteração brusca de função, isso não. Mas mesmo ela estando afastada do ambiente laboral da empresa, ela fica recebendo salário, todos os benefícios que ela tem direito, né? E fica à disposição para trabalhar de casa. Como se ela não tivesse a questão da pandemia e estivesse trabalhando normalmente. Isso, só que, claro, do ambiente ali dentro da casa dela. E é uma questão muito importante até que alguns clientes nos perguntam, mandam mensagens. Tem muita gente perguntando sobre o retorno dessa gestante, né? Não, olha só, eu já fiz a segunda dose e já tô apta para voltar. Agora, atualmente, a gente não tem um regramento sobre isso, tá? Do retorno da gestante. O que existe é um projeto de lei que está tramitando e agora ele precisa ir para o Senado para ter aprovação do Senado e depois ainda passar para a assinatura do nosso presidente, tá? A gente tem um projeto de lei que prevê as possibilidades de retorno dessa gestante, ok? Mas hoje a normativa que a gente tem é pelo não retorno e pelo realmente o afastamento, mesmo que ela tenha tomado a segunda dose, mesmo ali que ela não queira tomar vacina, ela tem que ficar afastada. Então, eu posso dizer que é obrigatoriedade da empresa esse afastamento. Isso. Ou se esta gestante aceitar trabalhar ou não tem isso, o empregador tem que deixar ela afastada. Na verdade, a lei do que prevê o afastamento da gestante agora, ela é uma lei bem curtinha, ela tem 2 artigos. Então, ela é bem curta, bem sucinta. Mas a gente pode dizer que é uma obrigação sim do empregador afastar ela e proporcionar as condições para ela fazer esse trabalho remoto ou para ela ficar em casa lá com a remuneração dela. Então, a gente fala assim que é do empregador esse afastamento. E essa questão do retorno dela, isso tem alguma empregabilidade ou não retornou? Pode ser que rompa o contrato? Existe alguma coisa diferente em virtude da pandemia? Não, o que acontece? No caso da suspensão do contrato, até tem uma previsão de, quando a pessoa faz o retorno, ela tem pelo período do afastamento, o dobro, ela tem estabilidade, tá? Mas como eu disse, a lei que prevê o afastamento da gestante, ela é muito curtinha.
ela não prevê quase nada. Ela tem 2 artigos, ela prevê o afastamento e disposições ali gerais. Então, ela não nos fala da questão da estabilidade da gestante. Mas a gestante, pela CLT, ela já tem estabilidade até o 5º mês do filho nascido vivo, né? Então, não revogou essa disposição, não deixou de valer. Ela continua tendo a estabilidade dela. O que vai acontecer? Primeiro, não é por essa lei não alterou a garantia de emprego dela. E segundo, ela vai ter esse afastamento ali garantido pelo empregador em razão da gestante e não tem a previsão de volta ainda. Certo, muito bem. Então, se alguém ficar com alguma dúvida, né, mas eu acho que foi bem explicado aqui pela Alessandra essa questão, né, e aí a gente tem outros fatores também da questão da pandemia que alterou, né, não só da gestante. Isso. A gestante é uma coisa bem pontual, né, bem forte que alterou, mas a gente tem a questão também da suspensão do contrato de trabalho, que era uma questão que não existia antes. O que é a suspensão? A suspensão, tu congela o contrato de trabalho, né, tu congela ele. O funcionário não recebe FGTS, não paga INSS, nada, ele fica congeladinho e você não pode proceder com o desligamento desse funcionário enquanto ele está com o contrato suspenso. Então, o que o governo nos apresentou? Ele trouxe uma medida protetiva no ano de 2020 e retomou ela em 2021, né? Dizendo que a empresa pode suspender esse funcionário, mandar ele para casa, que a gente vai garantir o pagamento do salário dela. Junto com isso, a outra possibilidade seria a redução de jornada de trabalho sem alteração do salário hora, né? Porque a nossa legislação trabalhista, ela prevê que o salário hora não pode ser menor que o mínimo. Não quer dizer que uma pessoa não vai ganhar menos que o mínimo. Quer dizer que o salário hora dela não pode ser menor que o mínimo. Então, existia essa redução de jornada e aí de salário proporcional, porque, claro, se eu trabalho menos, eu ganho menos. E aí essa complementação pelo governo. No caso da suspensão, não. Eu não vou trabalhar e é o governo que faz a totalidade do pagamento para mim. Certo. Então, quando é suspensão, a empresa suspende o contrato, quem está pagando é o governo. Isso. Porque, por exemplo, a empresa que tinha um faturamento de 4.800.000 para cima, ela tinha que fazer um pagamento de ajuda de custo, né? Então, aí a gente entra na questão do programa, né, de benefício de manutenção de emprego e renda, que é o que garantia esse pagamento do salário, entende? Entendi. Mas, em linhas gerais, nesse período que a pessoa estava com o contrato suspenso, em 2021, ela não pagava FGTS, não pagava INSS, mas o emprego dela estava garantido e ela estava recebendo por meio do Banco do Brasil, né, que era o gestor ali desses valores, para repasse, e aí quando ela retorna, ela tem o prazo em dobro de garantia de emprego. O que é isso? Por exemplo, eu fiquei 30 dias suspensa. Quando eu retorno, eu tenho 60 dias de garantia que eu não posso ser mandada embora pelo meu chefe. Se ele me mandar embora, eu tenho direito à indenização do período. É isso a previsão da suspensão de contrato. E a redução é a mesma coisa, a gente tem essa questão também. Mas a redução, o que acontece? A redução, a gente tem redução proporcional da jornada, 25%, 75%, né? E ali por diante. E aí, boa parte, por exemplo, se eu reduzisse 25%, os outros 75%, quem pagava era a empresa. Os outros 25% era o governo que fazia esse repasse para mim. Ok, então ele está ainda valendo em virtude da pandemia. Essa situação ainda se faz valer pelas... Na verdade, ela não foi prorrogada, porque foi por meio de medida provisória. Então, eventualmente, se você teve uma dispensa ali nesse período que você estava suspenso e logo depois retornou, em razão, sei lá, da empresa ter fechado ou qualquer outro motivo que você foi dispensado, procure um advogado, porque essa dispensa não é válida se você estava no período da garantia. E aí a gente consegue verificar se ela realmente foi feita da maneira certa, porque, como eu disse, não é que ela seja proibida. Se a empresa não tem condições de manter o contrato de trabalho, não tem como tu obrigá-la a ficar com o trabalhador. Acontece que você tem que indenizar esse trabalhador pelo período que ele deveria ter ficado com você e você não conseguiu manter, né? Ó, pessoal, fiquem ligados. Qualquer dúvida aqui, a gente vai deixar, né, nos comentários desse vídeo o contato da Alessandra aí para vocês poderem conversar com ela mais sobre isso, porque isso dá bastante dúvida, né? Sim. Cada um tem uma
particularidade de cada empresa, Isso. né? E nós temos contratos muito específicos, né? Por exemplo, às vezes a gente tem jornadas específicas, tem o trabalhador intermitente, que é aquele trabalhador, por exemplo, garçom, que não trabalha todos os dias para o mesmo empregador. Então, cada contrato de trabalho, ele é único e peculiar. Então, a gente sempre recomenda que, na dúvida, procure um profissional para tirar suas dúvidas ou o Ministério do Trabalho, que eles vão orientar também. Então, Alessandra, falando ainda dessa questão de outras medidas, como que funciona esta questão do FGTS? Toda essa questão ali do afastamento da gestante, da suspensão, de contrato, da redução, são medidas para preservar os empregos. Essas são as razões ali para todas essas elaborações de leis e tudo que foi feito, tá? Todas essas questões. Além disso, alternativamente também o governo nos deu uma medida provisória que nos meses de abril, maio, junho e julho deste ano, ele suspendeu o pagamento o recolhimento de FGTS pelas empresas, tá? Não quer dizer que o trabalhador não vai receber o FGTS desse período, até porque o FGTS é descontado em folha. Mas o empregador pode fazer o repasse desse valor de maneira parcelada ali mais adiante. São outras medidas também acessórias para tentar conter, né, o desemprego e frear ali as questões, os impactos realmente da pandemia, né? Tá. Além do FGTS, também tem a dúvida da questão das férias, né? Isso, nesse período a gente tinha previsão também de antecipação de férias, tanto as individuais, né, quanto as coletivas. O que acontecia antes da pandemia? Nós tínhamos um prazo de 30 dias que o chefe teria que notificar esse funcionário que ele iria tirar as férias. E 2 dias, pelo menos, para pagamento, 2 dias antes das férias. Agora, com a pandemia ali, nesse período dessa medida provisória, a gente não tinha mais isso. O que era necessário? O empregador, pelo menos, avisar com 48 horas de antecedência. Isso gerou bastante dúvida, porque muitas vezes o pessoal estava em casa, em suspensão de contrato, e aí o que acontecia? Voltava, dava 2, 3 dias, ficava de férias, e o pessoal procurava: doutora, mas isso está correto? Sim, está correto, porque é uma possibilidade. Tudo isso para evitar que essa empresa demita o funcionário, né? Dispense ele. Então, assim, o funcionário estava no período de suspensão de contrato. Retornou, foi avisado que vai ter as férias. Isso. As férias vão ser pagas normal. Tudo igual como funcionam as férias. Isso aí. O que mudou foi o aviso das férias? Foi o aviso das férias e o período também, né? Antes a gente tinha uma questão que um período ali não poderia ser menor que 14 dias. Agora deu uma flexibilizada nisso em razão da pandemia, né? Pensando na flexibilização ali para não gerar acúmulo de desemprego. Então, o que acontece? Tu avisa com 48 horas. Se eu tirar 10 dias de férias, eu tenho direito ao pagamento desses 10 dias, como é 1/3 de férias, tudo normal, ok? O pagamento não alterou. O que alterou, basicamente, foi o período, que eu posso fazer um pouquinho diferente, e foi também o prazo de comunicação. Porque antes a gente tinha a possibilidade de nos organizarmos para viajar, né? E hoje não é mais uma possibilidade, muitas vezes. O que a gente tem que fazer justamente para essa empresa desafogar e conseguir continuar com o negócio. E continuar com o emprego, né? Isso aí, continuar com o emprego, que é o mais importante. E, Alessandra, a questão das dúvidas sobre o trabalho, o teletrabalho, o trabalho do home office. Como que funciona legalmente isso? Certo. Olha, o teletrabalho, na verdade, ele veio ser legislado com a reforma trabalhista, né? Então, a gente tem vários artigos ali que dispõem. Na questão da pandemia, ele virou quase regra, porque teve uns certos períodos ali que basicamente todo mundo estava fazendo esse trabalho à distância. Então, como é que funciona agora? Ele é possível, tá? Como funcionava ali na medida provisória. Ele é totalmente possível, não preciso de autorização do empregado, tá? Mas eu preciso, pelo menos com 48 horas de antecedência, avisar o meu funcionário de que ele vai fazer esse trabalho à distância, ok?
Uma coisa bem importante que o pessoal nos pergunta é como fica, porque eu tenho acesso à internet, eu tenho gasto com isso, com gasto com aquilo. Que a gente orienta com relação aos custos desse trabalho em casa, porque afinal a gente tem gasto com internet, papel, se tiver com impressora, água, luz e tudo mais. Isso vai ter que ser tratado por contrato, tá? Então o que a gente aconselha? Quando receber essa comunicação 40 horas de antecedência, o empregador tratar com o empregado já essa questão. Então, cada empresa não é uma obrigatoriedade pagar luz, água, essas coisas. Depende a situação do contrato de trabalho. Na verdade, é uma situação bem peculiar. A gente está diante de uma pandemia. Na CLT, em regra, sim, dependendo. Não entra como um salário, né? Eu não posso colocar assim, olha, eu tenho gasto de luz de R$80 por mês. Então, isso vai entrar na minha base de cálculo de salário. Não é assim que funciona também. Mas tinha o reembolso desses valores. Agora, na medida provisória, não dizia para quem que ficava esses gastos. Então, o que a gente faz? A gente faz uma analogia com a nossa previsão que a gente tem. O que basicamente muda é que a gente não precisa mais do aceite do funcionário, porque antes, quando a gente tinha essa troca toda de teletrabalho para o presencial ou vice-versa, a gente precisava de uma anuência, né? Tirando o presencial para o teletrabalho. Mas para esse trabalhador que estava em casa, para ele voltar, a gente precisava que ele concordasse. Hoje em dia, em razão dessas alterações ali, pela pandemia, a gente não tem mais essas modificações e também mudou o aviso, né? Porque antes a gente tinha 15 dias para comunicação para o funcionário justamente conseguir se organizar. Hoje não, em relação à pandemia, era 48 horas. É importante dizer também que todas essas previsões, tirando esse afastamento da gestante, eles estão por medida provisória. A medida provisória, ela é um dispositivo que ela é mais rápido, ela é justamente para urgência, porque uma lei ordinária, que a gente chama, ela tem um rito um pouco mais complexo para ela valer. Então, dentro da pandemia, o que foi feito? Foi utilizado bastante a questão da medida provisória, mas ela tem prazo de vigência curto, no máximo 120 dias. Então, para aquelas relações dentro da lei, da vigência da lei, a gente aplica todas essas disposições. Passou dessa vigência, passou desse momento ali, a gente volta para o dispositivo que a gente tinha antes, que era a CLT. Tá, então assim, ou seja, se o empregado estava trabalhando home office, a empresa pode dizer em 48 horas, você agora tem que voltar para o seu ambiente de trabalho normal, assim vice-versa. Assim era isso aí. Tá. E existe hoje a possibilidade desse trabalhador alterar o contrato dele de trabalho para ficar em casa, ou isso já não é ou não tem, como que faz essa brecha assim? Porque muitas pessoas viram durante a pandemia que é melhor até trabalhar em casa, outras não, né? Obviamente que cada um tem sua situação. Para essas pessoas que preferem, isso é negociável só com a empresa? Existe uma lei que faz que... Não existe uma obrigatoriedade, tá? A gente não tem mais, até na questão da medida provisória, isso eram faculdades que eram disponibilizadas para o chefe fazer. Olha, tu pode fazer o teletrabalho, não é que todo mundo poderia aderir, tá? Então isso fica até pela uma questão que a gente chama do poder diretivo da empresa. O que a gente recomenda? Trabalhador que tem ali um grupo de risco, não tomou a vacina ainda por questões de recomendações médicas e não por não querer tomar vacina, que hoje no ordenamento isso tem uma certa diferença, tá, pessoal? A gente recomenda que converse com o empregador e verifique a possibilidade, tá? Mas se o empregador não quiser proceder com esse afastamento em razão de não ser interessante para a cadeia produtiva dele, ele não é obrigado a fazer, a não ser o da gestante. O da gestante sim, porque aí a gente tem uma lei que obrigatoriamente manda ela ficar em casa em razão da pandemia. Então, ou seja, tirando a questão da gestante pro empregado, é conforme o que está vigente pro empregador. Isso aí, a gente tem que sempre, o ordenamento a gente fala aqui no escritório, né, que nós separamos ele por meio didático para nós estudarmos, mas ele é um só
e ele tem que ser analisado como um todo, né? Então a gente não existe essa possibilidade ali agora de fazer obrigatoriamente um afastamento. E hoje a gente tem a vacina também, né? A gente tem uma discussão muito grande, que é a dispensa, demissão, né, que a gente chama, por justa causa do trabalhador que não quer se submeter à vacina. Para o Superior Tribunal Federal, essa questão já está consolidada, que é, posso demitir sim, porque a pessoa não quis se submeter à vacina, porque a vacina é uma questão de saúde coletiva, né? Mas, na semana passada, a gente teve uma portaria, né, um ato ali do Ministério da Economia e do Trabalho, que disse que não recomenda, que não é para demitir as pessoas em razão da vacina, porque cada um tem o seu querer. Acontece que tem uma grande discussão aí nesse meio, porque talvez a portaria do Ministério do Trabalho não era o meio para fazer esse tipo de regulamentação, né? E isso vai ser analisado futuramente pelo Judiciário. Então, na dúvida, o que a gente recomenda? Façam a vacina. Não quero fazer a vacina por questões de saúde, levem o atestado para o seu empregador. O empregador verifica que tem um funcionário que não tem a ver com saúde, por ideologia, não quer fazer a vacina, tudo bem, notifica seu empregado que ele é necessário fazer a vacina por uma questão de saúde coletiva, ok? E aí, pega testemunhas, faz essa notificação por vários dias. E aí, se verificar que esse funcionário realmente não quer fazer vacina, não tem jeito que a sua empresa, você prima por isso, aí você faz o desligamento, mas sem justa causa, para evitar problemas futuros, né? A gente trabalha aqui no escritório muito também com prevenção de danos, e não só quando o dano já está feito. Ou seja, desliga o funcionário né? Mas, enfim, tem que ter os avisos, tudo direitinho. Isso, né? Notifica, faz campanha de prevenção ali, de vacina mesmo dentro, coloca folders ali no ambiente comum dos funcionários sobre a necessidade de ser feita a vacina, né? Para eventualmente comprovar que esse empregador foi atrás sim desse funcionário para fazer vacina. E lembrando sempre, a vacina é uma questão de saúde pública, não é uma questão de querer individual, tá? E esse foi o posicionamento do STF. Então, como a gente não tem uma questão consolidada, a gente não tem uma lei que diz vacinou, tem emprego, não vacinou, não tem, o que a gente recomenda? Façam a vacina, e o empregador verificou que tem um funcionário que não quer fazer, faz ali todos esses meios, prevenção, ato, tudo que tiver necessário, e procede com o desligamento sem justa causa. Maravilha. Alessandra, eu queria te agradecer. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar nos comentários desse vídeo. Eu vou deixar os contatos da Alessandra, né? Porque a gente inicia um assunto e depois começa a vir um monte de dúvida. A pandemia, ela gerou algumas alterações, como eu disse no começo do vídeo, as situações que a gente não tinha nos deparado até então. Então, a gente sempre recomenda, não puxando para o nosso assado, mas procurem informação, procurem advogados, procurem o Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia e do Trabalho, mas não fiquem desamparados, tanto os patrões quanto os funcionários, ok? Para evitar que a gente precise de judicializar um problema que poderia ser muito bem resolvido simplesmente. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau.